Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre variações linguísticas e também sobre níveis de linguagem. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma passadinha na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhada na aula sobre funções da linguagem e também sobre os elementos da comunicação. Essas aulas elas estão muito interligadas, então é de extrema importância que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a língua. A língua é viva. Os idiomas vão se transformando através dos tempos. E com a língua portuguesa não é diferente. Surgem as variações linguísticas. Falamos o mesmo idioma no Brasil, em Portugal, Timor-Leste, Angola, Moçambique, mas cada país adquire o desenvolvimento da língua com contornos próprios. As variações podem ser percebidas nos diferentes sotaques, nas preferências da conjugação verbal, vocabulários, gírias e outras caracterizações múltiplas dentro de cada país. Muda o jeito de falar e muda também o jeito de escrever. Não sei se vocês sabem, turma, mas nós temos o CPLP. É a Comunidade dos Países que falam língua portuguesa, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola. E aí, dentro desses países, nós temos a variação do português. Não é porque nós falamos a língua portuguesa que se dá da mesma forma em todos os países. Não existe essa unificação completamente. Logo porque, turma, dentro do nosso próprio país, nós temos essas variações linguísticas. Nós não falamos da mesma maneira em todos os estados. No Maranhão eu falo de uma forma, no Ceará eu falo de outra, em São Paulo de outra forma, no Rio de Janeiro já tenho outras variações. Então são muitos fatores que vão influenciar nesta linguagem. Fatores esses que vamos conhecer agora. Por exemplo, no Brasil, o transporte alternativo urbano é feito em vans, né? Vou pegar a van para ir para a faculdade, vou pegar a van para ir à escola, que leva até no máximo 20 passageiros. Em Moçambique, esse mesmo transporte é chamado de quê? É chamado de chapas. Então, imagina, vou pegar a chapa. Aqui ninguém ia entender do que se trata, porque são conceitos diferentes. Em Portugal, denominam-se de rapariga as mulheres. Já aqui no Brasil, chamamos de moça. Aqui no Brasil, soa um pouco ofensivo. Embora saibamos que rapariga é o feminino de rapaz, mas aqui já tem uma outra conotação, já tem um outro significado, né? No Rio Grande do Sul, menino é guri ou piá, e assim por diante. Encontramos inúmeras variações linguísticas em todo o nosso idioma. Então, essas diferenças nós vamos encontrar com muita facilidade. É muito presente essas variações diante das palavras, principalmente em relação à mudança de cidade, mudança de estado. Aparecem palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. Variantes linguísticas. Toda língua sofre mudanças no decorrer do tempo. E com isso, ocorre porque ela está em uso e integrada com o cotidiano dos falantes. Sabemos que uma língua não é falada do mesmo modo por todas as pessoas. Uma mesma língua não é falada da mesma maneira por todos. Ao contrário, dependendo do país, da região, da classe social, da idade, do sexo, da época, a língua falada ou escrita apresenta muitas variações linguísticas e podemos dividir em 4 núcleos, como veremos a seguir. Então, vamos ver como acontece essa divisão. Vocês podem perceber que vários fatores vão influenciar. O gênero influencia no modo de falar, se é o gênero masculino ou feminino. A idade influencia na maneira de falar, se é uma criança que está se comunicando, um adolescente ou um idoso. Será que os 3 falam da mesma forma? Claro que nós vamos encontrar aí pontos em comuns, mas vamos encontrar muitos pontos que se divergem. Por quê? Porque nós temos esses fatores que vão influenciar
completamente na linguagem e na forma de comunicação. Variações linguísticas históricas ou diacrônicas. Agora, muito atenção. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, então fiquem atentos a nomenclaturas. Por exemplo, variação linguística histórica é o mesmo que diacrônicas. Então, fiquem atentos, porque vocês podem encontrar essa outra nomenclatura também. Consiste na transformação da língua através do tempo. Ou seja, surgem novas palavras, há o desuso de outras, criam-se sentidos diferentes para o mesmo vocábulo e muda-se a ortografia. Por exemplo, aqui, nós temos aqui o exemplo da revista mensal de Artes e Letras, a revista Capital Paulista. Crônica do mês. Observem como está escrita a palavra crônica e como está escrita a palavra mês. Variantes linguísticas, Tem ali a data 1899. Então, observem como as palavras elas vão mudando. Lembram que farmácia, antigamente, nós escrevíamos com PH? Nós tivemos até, inclusive, recentes alterações que foram feitas, que a gente chama da reforma ortográfica. Por que foi feita a reforma ortográfica? Uma intenção de tentar unificar mais as publicações que são feitas nesses países que falam a língua portuguesa. Nisso aí nós tivemos algumas alterações, Perda de acento, o trema que deixou de existir e várias outras alterações. Então, a língua ela é viva. Algumas palavras vão surgindo e outras vão saindo de moda, vão deixando de ser utilizadas. Basta vocês pensar no tempo dos nossos avós. Palavras que eles utilizavam, algumas a gente já não utiliza mais. E se a gente utiliza, algumas pessoas até sorriem quando a gente utiliza. Nossa, fazia tempo que eu não via essa palavra. Que palavra mais antiga, não é mesmo? E com a era da internet, da tecnologia e também com a questão da pandemia, muitas palavras novas foram incorporadas ao nosso vocabulário. Por exemplo, quarentena, deletar, tuitar. São palavras que antes nós não utilizávamos e agora faz parte do nosso vocabulário. Até mesmo algumas palavras que são palavras estrangeiras. Por exemplo, fake news. É uma palavra que não é de origem portuguesa, não é da língua portuguesa, mas está tão presente, faz tão parte do nosso cotidiano que quando eu falo fake news, apesar de ser um outro idioma, nós já conseguimos ter ideia do que se trata, pois nós estamos o tempo todo em contato com esse tipo de linguagem. Vejamos agora outro resumo, que é do folheto de combate à gripe espanhola no Brasil, em 1918. Os métodos de prevenção e de combate à propagação do vírus da gripe espanhola eram praticamente os mesmos que foram utilizados em 2020, na pandemia do novo coronavírus. Então, nós pegamos aí, a gripe espanhola e o coronavírus. Nós temos orientações sobre como combater, os cuidados que devemos ter. E aí vocês vão perceber que os cuidados e as orientações, elas até se assemelham. Mas a escrita, ela modifica bastante. Percebam que a escrita vai ser de quando? De 1918. Então, de 1918 para 2020, 2021, 2022, nós vamos ter inúmeras alterações. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre esse panfleto que diz assim, Conselhos ao Povo, da Inspetoria de Higiene. Olha como higiene está escrito, com Y, vamos continuar aqui. Diz assim, evitar aglomerações, principalmente à noite. Então, é uma regra que a gente utilizou também atualmente, evitar aglomerações. Mas observem a escrita. Aglomerações foi escrita ali com 2 vezes a letra G. Mas a orientação é a mesma. O que mudou foi a escrita. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Aí vai falando de outras coisas como vaselina, mentolada com TH, gargarejos com água, sal com água iodada, ácido cítrico e vai dando aí outras orientações, Tomar como preventivo internamente, aí vai dando aí os medicamentos que foram utilizados na época, evitar toda fadiga ou excesso físico. Olha como a palavra física está escrita com PHY. Físico,
PHY. Então, bastante diferente da forma como escrevemos atualmente. O doente, aos primeiros sintomas, olha como sintomas está escrito, com Y, e tem o P também, né, que a gente chamava até de P mudo também, né, porque ele não aparece durante a nossa pronúncia, ele aparece apenas na escrita. Ele deve ir para casa, né, ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e o contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas, olha como a palavra idosa está escrita, com letra E, edosas. Então, olha a modificação histórica que a língua vai sofrendo. Olha a modificação histórica que as palavras vão sofrendo, tanto na escrita, quanto na pronúncia, quanto no uso, né? Algumas palavras vão deixando de ser utilizadas e novas palavras vão sendo incorporadas, né? Devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Ali no caso, aplicar está escrito com a letra P 2 vezes. Então, esse aqui é um exemplo claro de variação histórica. Palavras que foram totalmente modificadas, né? Algumas fica até difícil da gente entender, da gente conseguir ler e compreender. Então, vamos passar aqui para a segunda variedade, que é a variedade regional, geográfica ou diatópicas. Então, quando falarmos de variedades regionais, está mais voltada ali para a questão da geografia, da localização, percebam que vocês podem encontrar essa outra nomenclatura. Qual nomenclatura? Diatópicas. Então, fiquem muito atentos. Será uma surpresa você encontrar esses termos com os quais vocês não estão muito adaptados. Porque quando eu encontro variação geográfica, já me dá aí uma dica do que se trata. Por quê? Por conta da semântica, por conta do sentido. Variação regional, geográfica. Eu já sei que está tratando de região e da questão geográfica. Mas quando eu encontro essas outras palavras, por exemplo, diatópicas, aí não tem jeito, a gente tem que saber mesmo o conceito. Façam um mapazinho no caderno de vocês, façam as anotações e escrevam sempre as duas nomenclaturas que vocês podem encontrar, às vezes até mais de duas nomenclaturas, né? Então vamos lá. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, elas são extremamente ricas, tanto em número quanto em peculiaridades linguísticas. Às vezes, nós até conseguimos identificar de qual parte do país é aquele falante, simplesmente pela forma de falar. Às vezes, a gente consegue identificar se aquele falante é de São Paulo, se é do Pará, se é do Rio de Janeiro, se é do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos fazer algumas vezes essa identificação. Por quê? Por causa da maneira de falar e também por algumas expressões que são bem peculiares àquele lugar. Não sei se vocês sabem, mas existe um mito linguístico que o melhor português é o português do Maranhão. Por que surgiu esse mito? Que o melhor português, o português mais bem falado, mais bonito, é o português do Maranhão. Porque, na verdade, é o que mais se assemelha ao português de Portugal. Quando a gente faz o uso do pronome tu, quando fazemos a concordância do tu com o verbo, fazemos essa concordância aí de forma correta. Em alguns locais, eles não se preocupam muito com essa concordância. Por isso surgiu este mito linguístico. E em outros lugares, eles dizem também que nós, os maranhenses, falamos cantando. E aí, vocês concordam que a gente fala cantando ou não? Vamos lá, continuando aqui, as variantes. Como é que elas podem ser percebidas? Elas podem ser percebidas por dois fatores. Podem ser percebidas através do sotaque e podem ser percebidas também através do regionalismo. O sotaque é um fenômeno fonético, né, fonológico, em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos a forma como os goianos pronunciam o R ou os cariocas pronunciam o S. Então, alguns fonemas são bem característicos de algum lugar. A gente sabe que aquele fonema específico, mais puxado, mais marcado, ele vem de determinada região.
O regionalismo é um fenômeno ligado ao léxico, ao vocabulário, que consiste na existência de palavras ou expressões que são típicas de cada região. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca. No sul se diz aipim e no nordeste nós chamamos de macaxeira, né? Então existe aí toda uma variação linguística que leva em consideração a região, né? A região geográfica. Inclusive, nós temos um estudo que se chama o ALIMA, é o Atlas Linguístico do Maranhão, que faz toda essa catalogação de palavras, né, que trazem essas diferenças. Por exemplo, existem inúmeras nomenclaturas para a palavra manga, dos tipos de manga existentes aqui no Maranhão. As variedades sociais ou diastráticas são nomes bem complexos, então, mais uma vez, fica a dica, façam um mapa mental de vocês para que vocês possam perceber essas diferenças, utilizando as diferentes nomenclaturas, porque quando aparece a primeira nomenclatura, fica bem tranquilo. Mas se aparecer essa outra nomenclatura, que é até um pouco mais complexa de pronunciar, e aí vocês podem fazer uma confusão com esses conceitos. Então vamos lá para as variedades sociais ou diastráticas. São variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como a profissão, a classe social, o nível da escolaridade, o esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião, entre outras. Então, dentro de um mesmo grupo, vocês vão perceber essa diferença, né? Dentro de uma mesma região, a gente vai perceber essa diferença. São linguagens que são mais relacionadas a determinada classe profissional, a determinado gênero, a determinada tribo. Então, existe sim essa diferenciação. Para gerarem sentimento de pertencimento e de identidade, os grupos desenvolvem características próprias, que vão desde a vestimenta até a linguagem. Os surfistas, por exemplo, falam diferentemente dos skatistas. Os médicos comunicam-se diferentemente dos advogados. Crianças, adolescentes e adultos possuem vocabulário bastante diferente entre si. Os grupos mais escolarizados tendem a ter uma linguagem mais formal, enquanto os grupos de menor formação normalmente são mais informais. Ou seja, há diferentes registros de linguagem. Então, tudo isso influencia na maneira como falamos. Há dois fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais. São as gírias e o jargão. O que seriam as gírias? Palavras ou expressões informais, efêmeras e normalmente ligada ao público jovem, né? As gírias, elas surgem e depois elas vão embora, né? Elas caem em desuso, né? Elas são bem momentâneas. O jargão é um termo técnico, palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Agora, a nossa última variedade, que é a variedade estilística ou diafásicas. São as variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige o uso de uma linguagem mais coloquial. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes, a fim de adequá-las à situação comunicativa, se é mais ou menos formal, e ao estilo que é exigido pelo texto. Consiste ainda no modo formal ou informal de falar ou escrever uma situação determinada da língua, dependendo do grau de intimidade, do assunto, do ambiente familiar ou profissional. E quem são os seus interlocutores? A língua será adequada ao contexto. Então, uma mesma pessoa irá usar a língua de maneiras variadas. Um diplomata não se comunicará em serviço da mesma forma que fala com o seu filho quando ele estiver em casa. E agora, para a gente finalizar, só fazer essa diferença entre a norma culta
e a norma coloquial. Na verdade, nós chamamos de níveis de linguagem. O que é a norma culta? É aquela que tem mais preocupação com a gramática normativa, não tem gírias, né? Ausência de gírias, ausência de formas reduzidas, as abreviações, enquanto que a norma coloquial, a usada no nosso dia a dia, ela não se preocupa tanto com a gramática. Tem muito uso de gírias e faz o uso também de inúmeras abreviações. Então é isso, turma. Vamos encerrando a nossa aula aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.